magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje, finalmente seguindo com os vídeos de Black Clover, a gente vai falar sobre a Árvore de Qliphort. Quem são os demônios mais poderosos que estão na Árvore de Qliphort realmente? Aqueles que lideram o submundo, os verdadeiros reis dos demônios, e então chegarmos no verdadeiro rei dos demônios de Black Clover. Afinal, tudo isso já foi explicado pra gente no mangá, e a gente já conheceu boa parte dos demônios mais poderosos de todos os tempos. Eu já conto muito com o seu apoio pra deixar o likezão, se eu gostei é super importante e super vai ajudar o canal. Eu também conto muito com você pra se inscrever se ainda for novo por aqui. E agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, então, como a gente sabe em Black Clover, muitos demônios extremamente poderosos apareceram desde o início da história. O primeiro arco do mangá, ele foi baseado nos planos de um demônio que começou a trabalhar nesse seu projeto há 500 anos atrás. E isso mudou completamente a vida de vários personagens importantes, como Lich, o primeiro rei mago, Tetia e também Sekirei Nero. E agora a gente continua vendo a manipulação demoníaca e os seus poderes, mas conhecemos os mais poderosos. Afinal, o demônio que fez tudo isso no início de tudo e que quase derrotou os magos mais poderosos do reino de Clover, Zagreed. Então, ele nem mesmo fazia parte do ranking dos mais poderosos, ele nem mesmo fazia parte do ranking da Árvore de Qliphort, dos maiores líderes do submundo de Black Clover. Ele não era um demônio de ranking superior, ele era apenas um demônio de ranking alto. E então a gente vai falar agora sobre os demônios de nível superior que foram apresentados pra gente no mangá, começando obviamente com Megicula. Afinal, Megicula era um demônio de ranking superior que aparentemente não fez parte desde o início da Árvore de Qliphort. Isso é um pouco confuso de entender, afinal não sabemos exatamente qual ranking Megicula ocupou. Mas se Megicula entrou depois na Árvore de Qliphort, significa que não fez parte do nível de demônio superior dos mais poderosos desde o início. E por esse motivo eu tô citando Megicula primeiro nesse vídeo. Não sabemos exatamente qual ranking Megicula estaria, se realmente estaria no ranking do mais poderoso do submundo, do demônio que desapareceu, mas vamos citar primeiro. Megicula aparentemente controlava todas as maldições do mundo. Megicula tinha a magia de maldição original e dessa forma conseguia amaldiçoar qualquer mago ou demônio. Aparentemente qualquer ser que possuísse mana podia ser afetado pelas maldições incríveis de Megicula, afinal vimos que criaturas espirituais, criaturas de mana e até mesmo espíritos elementais podiam ser amaldiçoados por Megicula. A gente já viu diversas maldições sendo criadas por este demônio, inclusive a maldição que tirou a vida da mãe da Noelle há muito tempo atrás teria sido lançada diretamente pelos poderes de Megicula através de Vanica. Também por causa dessa maldição, ninguém da família Silva poderia jamais falar o nome deste demônio. No fim de tudo, a gente viu que isso ocasionou grandes batalhas futuras e vimos também que outras maldições, como a do Henry e também a maldição da Charlotte Rosalie, elas não eram maldições lançadas diretamente por Megicula, mas faziam parte da grande gama de poderes desse demônio. Megicula tinha a maldição suprema e todas as maldições se derivavam através dessa maldição. Dessa forma, a gente viu que este demônio se tornou quase invencível em suas batalhas, pois uma maldição poderia tirar a vida do seu inimigo quando Megicula desejasse. E a gente viu também, inclusive, que a partir disso, Megicula quase conseguiu se manifestar no mundo dos magos, criando uma maldição para trazer seu corpo físico em troca da vida de magas poderosos. Mesmo assim, por Megicula ter entrado depois na Árvore de Qliphort, aparentemente, pelo que o mangá deu a entender, a gente então cita primeiro no vídeo, seguindo então com os primeiros demônios que surgiram com a abertura do portão de Qliphort, Lilith e Namah, os demônios elementais de fogo e gelo. Esses demônios, eles se completavam e de forma literal. Lilith e Namah tinham poderes completamente opostos, mas que unidos eram muito fortes, e no fim, quando esses demônios estavam enfrentando um inimigo de igual poder, eles podiam unificar a sua força, eles podiam juntar os seus poderes e assim criar uma magia quase indestrutível. Antes de fazer isso, eles já eram fortes o suficiente para vencer, por exemplo, unitariamente 3 demônios, 4 demônios de ranking médio. Eles poderiam facilmente vencer qualquer demônio de ranking médio ou até mesmo demônios de ranking alto. Para eles era muito simples vencer. Eles venceram Knight com facilidade e venceriam sem nenhuma chance de derrota qualquer mago do reino de Clover. E isso porque apenas magos que possuem estágio arcano ou sombrio ou também o nível divino são capazes de o vencer. Ou seja, pouquíssimos magos possuem espírito elemental e também algumas magias demoníacas seriam capazes de enfrentar esses dois demônios. A gente viu que enfrentando a anti-magia, Lilith e Namah não foi capaz de continuar lutando por muito tempo e assim, ao ver a derrota se aproximando, unificaram completamente suas forças e se uniram em um só. Depois disso, utilizaram uma magia que poderia vencer o reino de Spades inteiro, destruir aquele reino. Mas era a anti-magia que estava os enfrentando, então Asta conseguiu vencer. Mesmo assim, para ser o primeiro portão, o primeiro ranking de Qliphort, isso já mostrava os verdadeiros poderes desses demônios. Eles poderiam
vencer um reino com facilidade, estando apenas só. E então seguimos para um demônio que aparentemente é mais forte que os dois juntos, o próximo demônio a sair da árvore de Qliphort, o demônio misterioso Adramelech. A gente não sabe absolutamente nada, literalmente nada sobre este demônio, sabemos apenas que ele é manipulador. Ele ficou assistindo a batalha de Lúthero contra os magos do reino de Clover e se recusou a ajudar. Adramelech é forte o suficiente para vencer muitos magos, pois o Lúthero mesmo, ele disse que Adramelech poderia vencer Mereoleona e Yuno, e isso enquanto ele estava tentando derrotar o Asta. Lúthero estava atrás do garoto da anti-magia e o tomava como principal alvo, e então dizia para Adramelech vencer aqueles dois magos. Mesmo assim, Adramelech se recusou, mas se o Lúthero fez esse tipo de pedido, é porque ele, que já havia enfrentado o Yuno e também a Mereoleona, imaginava que Adramelech tinha força suficiente para enfrentar e vencer os dois. Então assim já dá pra gente imaginar quão forte ele é. No fim de tudo, ele estava apenas esperando para conseguir o coração de Lúthero. Ele aparentemente não poderia vencer o rei dos demônios em batalha, mostrando uma diferença de poder entre eles, mas no fim, ele realmente demonstrou estar fazendo parte de um plano muito maior e suas ações nessa batalha, ficar apenas assistindo, faziam parte deste plano. A gente segue então depois desse segundo demônio de ranking superior que saiu da árvore de Qliphort para um demônio que ainda não saiu. A gente não sabe exatamente qual o seu poder, a gente só sabe que a sua magia é a magia espacial. Sim, eu estou falando de Beelzebub, demônio que estava ao lado de Zenon, que é um dos 3 líderes do submundo. Então agora a gente chega nos maiores e mais poderosos demônios do submundo. Talvez o autor de Black Clover pretenda citar ou demonstrar os outros demônios em algum momento, mas por enquanto só conhecemos este. Então vamos para o demônio da magia espacial. Ele é tão poderoso a ponto de conseguir criar demônios de nível alto dependendo do mago que receba o seu poder. A gente viu que o Zenon já era um mago muito poderoso e habilidoso com a sua magia óssea, mas ele não tinha força suficiente para vencer um demônio no início, antes de ter um poder demoníaco. Isso foi demonstrado quando ele viu Allen, o seu amigo, perdendo a vida. Naquele ponto, ele teve que basicamente sacrificar a vida do seu amigo para conseguir atingir aquele demônio e o derrotar. No fim de tudo, a gente viu que ele se tornou muito poderoso e continuou se fortalecendo, continuou treinando com um objetivo em mente. E então, depois em uma batalha que ele quase ia ser derrotado, a gente viu que ele pediu para Beelzebub transformá-lo num demônio. E isso realmente foi feito. Beelzebub deu para ele um coração demoníaco e Zenon então não poderia mais ser derrotado por qualquer um mago, apenas um mago que tivesse magia de nível arcano ou divina. O Yuno realmente tinha aquele poder, mas isso é impressionante porque a gente consegue saber que apenas demônios que têm um poder no ranking de nível alto ou superior é capaz de ter um coração demoníaco neste nível. E então, apenas possuindo os poderes dados a ele por Beelzebub, Zenon já se tornou um demônio de nível alto, o que nos mostra que ele realmente é muito mais forte do que qualquer outro demônio. Além disso, no fim de tudo, a gente também sabe uma outra coisa. A magia dele foi citada como a magia espacial mais poderosa de todos os tempos. E Zenon, apenas utilizando parte desse poder, já foi capaz de superar Langris e Finral juntos, que mostra o nível de poder da magia espacial de Beelzebub. Seguindo agora com o demônio da magia gravitacional Lúthero. Esse demônio foi bem apresentado pra gente no mangá, mas a gente quase não viu ele utilizando a sua magia. Isso porque ele preferia utilizar a força da gravidade apenas em seu corpo, aumentando a sua velocidade, fazendo com que ele possa voar e também aumentando muito a força dos seus golpes. Dessa forma, os golpes dos seus adversários, quando atingiam seu corpo, eram afetados pela gravidade e quase não tinham efeito nenhum. Enquanto isso, qualquer golpe dele poderia tirar a vida de qualquer adversário. Então ele preferia sempre golpes físicos e dessa forma, ele venceu os magos mais poderosos, os capitães do reino de Clover, com muita facilidade. Nem mesmo os que possuíam magia de nível divino podiam fazer qualquer coisa contra ele. E no fim, o único que poderia passar pelas barreiras da gravidade, obviamente, era o Asta e o Lieb, afinal juntos eles conseguiam com a anti-magia passar por essa barreira de magia sendo capazes de o cortar. A gente viu que o Knight e o Capitão Yami também chegaram bem perto, mas quem realmente conseguiu foi o Asta e o Lieb. Porém, eles só conseguiam fazer isso estando com a magia de união ativa. Afinal, a grande barreira de anti-magia em volta do corpo deles faziam com que eles trabalhassem de forma bem parecida com a de Lúthero, e assim eles foram capazes de lutar contra aquele demônio. Mesmo assim, com a sua magia gravitacional, se não tivesse anti-magia, ele realmente, assim como o Knight preveu, tinha poder para destruir tudo e vencer todo mundo. E por fim, a gente tem um demônio que inicialmente a gente chamava de Lucifugo, mas depois descobrimos que o seu nome era Astaroth, o demônio da magia do tempo. Não sabemos absolutamente nada sobre ele, mas sabemos que apenas a sua presença foi o suficiente para tirar a vida, acabar com o tempo de vida de vários magos do reino de Clover. Também sabemos que um mago possui uma pequena parte do seu poder, e isso fez com que ele se tornasse o mago mais poderoso e incrível do reino de Clover, o rei mago Julius Nova Cronos. Aparentemente o Julius não tem lembranças sobre aquele demônio, e ele tentou até mesmo salvar Danmacho quando ele
começou a recuperar sua memória. Porém, mesmo assim, tudo está sendo manipulado por Lucius Zograt, que aparentemente é o real receptáculo deste demônio, que possui a magia mais incrível até o momento e que possivelmente vai ficar mais forte ainda. Afinal, a gente sabe que Lucius, ele tem o coração de Lúcifer, e então, dessa forma, talvez Astaroth acabe ficando com este poder, se tornando um demônio de ranking superior e invencível, tendo o poder de 2 grandes demônios que lideravam juntos o submundo, 2 dos 3 líderes total da árvore de Qliphort. Mas comentem aí embaixo o que vocês acham sobre esses poderes, fechou? E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!